Ela veio de muito longe e levou uns 5 minutos para chegar aqui na igreja. Então vamos receber com bastante carinho pastora Luciana, louvando a Deus pela vida dela. Amém? Glória a Deus. Pastora, seja instrumento de Deus nessa noite. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, boa noite. Paz seja convosco. Irmãos e irmãs que estão em casa, paz seja contigo. Amém? Como ele disse, eu vim de muito longe. 5 minutos. Amém? Queria que você nessa noite abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Lucas 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Agora vamos lá para o verso 9. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Coloque a Bíblia sobre o seu assento por um instante. Eu queria que você continuasse com ela aberta. Coloque a mão sobre a altura do seu coração. É noite de salvação. A nossa primeira doutrina é a salvação. Porque Jesus ele veio buscar aquele que havia perdido e veio salvar as nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite mais uma vez entramos em tua presença. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nessa noite venha fazer algo sobrenatural neste lugar. Faça aquilo que nós, homens, mulheres, não podemos fazer. Pai querido, convença o homem do amor que o Senhor tem por ele. E convença o homem ao pecador ao pecado. Pai, eu te peço nesta noite, toma a vida de cada um, toma a direção desta palavra. Pai, que eu venha ser um canal de bênção neste lugar. Que não venha ser eu a falar, mas sim o teu Espírito Santo a nos falar nesta noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Faça isso nesta noite, Pai. Amém? Podei-vos assentar e com a sua Bíblia aberta. Nesta noite nós vamos falar sobre uma história, nós vamos falar sobre um homem tão conhecido, né? Quem é que nunca ouviu falar de Zaqueu? Quem é que nunca ouviu falar a canção de Zaqueu, né? Que foi tão cantada no Brasil inteiro, até mesmo no mundo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quem é que não conhece essa história? Quem é que nunca foi na Bíblia ler essa história? Mas nessa noite eu quero falar de um homem que queria ter um encontro com Jesus. Um homem pecador, mas que viu ao passar Jesus a oportunidade de ser salvo. O evangelho de Lucas, Lucas é o único evangelista dos 4 evangelhos que relata a história de Zaqueu. E ele diz em sua história que Zaqueu ele era publicano e rico. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram judeus. Judeus que trabalhavam para Roma. E qual era a função dos publicanos? A função dos publicanos era recolher impostos do povo judeu.
Lucas, quando ele relata sobre Zaqueu, ele diz que Zaqueu ele era chefe dos publicanos e rico. Quero que você entenda mais ou menos qual era a função do publicano. O publicano, ele chegava no comércio. Chegando ali naquele comércio, se havia um livro à venda, e o livro valia 1 denário. Daquele 1 denário, o publicano olhava e dizia para ele assim: olha, esse seu livro não vale 1 denário. Esse seu livro, ele vale 5 denários. E desses 5 denários, eu vou cobrar um imposto. Então eles chegavam, colocavam preço e ainda queriam cobrar o imposto acima daquele valor. E o comerciante, que às vezes não tinha dinheiro, eles eram obrigados a fazer um empréstimo na mão daquele publicano e era cobrado juros altíssimos, altíssimos. E você vai entender o porquê eu estou contando essa história. Era cobrado juros altíssimos. E se ele não pagasse, ele perdia a sua mercadoria. Muitas das vezes, ele também perdia o seu comércio. Então, Zaqueu, além dele chefiar essa equipe, Zaqueu também era odiado pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Zaqueu, ele era um homem desprezado, ele era um homem odiado por causa das suas funções. E nessa noite eu quero dizer que havia alguns obstáculos. Porque Zaqueu, ele ouve dizer que Jesus iria passar por Jericó. Ele ouve dizer que Jesus ia passar naquela cidade. E como nós lemos no texto, Zaqueu, ele vai ao encontro, ele quer conhecer, ele quer ver quem é Jesus. Mas existiam alguns obstáculos na vida de Zaqueu. E nessa noite eu quero falar com você sobre 4 obstáculos que existiam na vida de Zaqueu para poder chegar até Jesus. O primeiro obstáculo de Zaqueu era o seu trabalho. O trabalho de Zaqueu impedia, era um obstáculo para que ele pudesse chegar até o Senhor. Ele era chefe dos publicanos. Como eu disse, quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos do povo judeu. Então o trabalho de Zaqueu impedia com que Zaqueu pudesse ter uma comunhão, impedia com que ele tivesse ter uma comunhão com o povo, porque quem era publicano não podia nem ir na sinagoga orar, porque ele era rejeitado, porque ele era desprezado. Os rabinos, eles já haviam declarado: olha, todo publicano deveria ser morto. Nós vamos considerar como se eles fossem mortos, como se eles não existissem. Você já teve uma sensação de chegar no lugar e você não ser bem recebido? Quando você chega no lugar e as pessoas não te recebem muito bem, é ruim, né, Zilma? Não é ruim? Você chegar no lugar e você vê assim: eu não fui bem recebido. Assim era com Zaqueu. O trabalho ao qual Zaqueu exercia impedia com que ele tivesse comunhão com as pessoas, impedia com que ele frequentasse determinados lugares, porque se ele chegasse no lugar, ele era rejeitado, se ele chegasse no lugar, ele era desprezado. Então o que ele fazia? Ele preferia ficar no seu canto isolado, ele preferia não frequentar determinados lugares. O segundo, seu dinheiro. Quando nós observamos no verso 8, diz assim que ele era rico. Verso 3 diz que ele era rico. Que além dele ser publicano, ele era rico. Peraí, pastora, rico não pode ser salvo? Como assim? Será que o rico, ele não tem direito à salvação? Não é isso. O rico sim tem direito de ter salvação. Mas às vezes a pessoa coloca o seu coração no dinheiro, a pessoa coloca o seu coração em determinadas coisas, bens, que impede dele ter um encontro com Jesus, que impede ele de ter um encontro com o mestre. O dinheiro era um obstáculo para Zaqueu. É interessante que quando Lucas ele coloca isso, porque não tinha necessidade dele colocar isso. No verso 3 diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu. Verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Por que será que Lucas escreveu que ele era rico?
Será que Lucas estava lembrando daquele rico, daquele jovem rico lá do Mateus 19? Será que ele estava lembrando daquele jovem rico que chega perto de Jesus e fala com Jesus: mestre, eu quero te seguir, o que eu faço para poder te seguir? Será que ele estava lembrando daquele rico? Mas é interessante que o rico de Mateus 19, ele era oficial da sinagoga. E o rico de Lucas 19, e ele era chefe dos publicanos. O rico de Mateus 19, ele era cheio de moral. Aonde ele passava, não, ele era chefe da sinagoga, ele era cheio de moral. E o rico de Lucas 19, ele não tinha moral nenhuma, porque ele era cobrador de imposto. Interessante que o rico de Mateus 19, ele era popular. A população o adorava. Ele é chefe da sinagoga. Mas o rico de Lucas 19, o povo o desprezava, o odiava. Mas existia uma grande diferença entre os dois. Porque quando o rico de Mateus 19 chega para Jesus, Jesus vira para ele assim: olha, pega tudo que tens e dê aos pobres. E ele entristece o coração e vai embora. Mas antes de Jesus abrir a boca, Zaqueu vira para Jesus e fala assim: olha, tudo que eu tenho, a metade eu vou dar aos pobres. E aquele que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Há uma diferença. O seu dinheiro não impede de ter um encontro com o Senhor. Só o que te impede de ter um encontro com o Senhor é aonde está o seu coração. E naquele momento, Zaqueu estava dizendo assim: Jesus, o meu coração está totalmente voltado para o Senhor. Os meus bens não impedem que eu tenha um encontro contigo. O terceiro, o seu tamanho. Quando a gente começa a examinar as escrituras, a gente começa a observar os detalhes, o tamanho de Zaqueu. Zaqueu, ele era de pequena estatura. Imagina, desprezado, rejeitado, mas queria ter um encontro com Jesus. Queria ver Jesus, queria saber quem era Jesus, quem era aquele homem que estava fazendo milagre. Porque aonde Jesus passava, arrastava-se multidões. Aonde Jesus passava, sempre alguma coisa acontecia. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui nessa noite. E aonde Ele passar, alguma coisa acontece. Se Ele está aqui nessa noite, creia que a sua vida nessa noite será tocada por Ele. Porque alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu não sei em que área, mas o Espírito Santo sabe e conhece. Podemos imaginar Zaqueu chegando, e quando ele começava ali a espremer, ele talvez ficava até na ponta do pé, querendo ver Jesus, mas quando a multidão via que era Zaqueu, empurrava, jogava ele para trás, ele não conseguia chegar até o mestre. Mas é interessante que a Bíblia também fala de um homem chamado Saulo, que depois que teve um encontro com Jesus, se chamou Paulo. Historiadores dizem que ele também tinha pequena estatura, que ele também era pequeno, aproximadamente 1,5 m menor do que eu. Mas a estatura, o tamanho não impediu dele ter um encontro com o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, Zaqueu, ele não olhou para as suas dificuldades físicas, das suas dificuldades na sua vida, não olhou para as dificuldades que existiam no seu corpo, mas ele ultrapassou as suas dificuldades e foi ter um encontro com Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, nós sabemos também que ela sofria 12 anos por aquela enfermidade. E aquela enfermidade não pôde impedir a sua fraqueza física, talvez a sua debilidade, né? a sua fraqueza, a sua doença, a sua enfermidade. 12 anos, tendo sangramento, mesmo arrastando, mesmo sem força. Ela não olhou para as suas limitações, ela foi ao encontro. Ela foi ao encontro do Mestre. Quantos de nós deixamos as nossas limitações na nossa vida
Nós trabalhamos muito, estamos vivendo num tempo que somos cobrados dia após dia no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia nós somos cobrados e nós deixamos as limitações do nosso corpo. Eu estou cansado, eu não consigo, eu estou com dor, eu estou com sono, eu não consigo ir na casa do Senhor, servir ao Senhor. Não deixe essas limitações te impedir de vir cultuar e adorar ao Senhor, porque muito mais o Mestre fez pelas nossas vidas. Jesus, se ele olhasse as limitações do seu corpo, quando ele estava ali na via dolorosa, carregando aquela cruz pesada, não era uma madeira toda bonitinha, não era uma madeira toda alisadinha, não era uma madeira toda vernizada, não, era uma madeira rústica, uma madeira cheia de ferpas, uma madeira totalmente pesada, e mesmo seu corpo debilitado, ele sem comer, ele tendo sido chicoteado, ele tendo sido moído, ele não olhou os obstáculos, ele continuou na via dolorosa e disse: vai valer a pena porque eu tenho um povo a resgatar, vai valer a pena porque os limites do meu corpo não vão impedir de eu chegar até a cruz do Calvário e alcançar um povo para o meu Pai. Não deixa o limite do seu corpo te impedir de adorar ao Senhor. Zaqueu não olhou as limitações do seu corpo, mas a Bíblia diz que ele foi e subiu em uma árvore. Isso é lindo. Ele é lindo. Ele subiu em uma árvore, em uma figueira, e ficou ali no meio daquela árvore, envergonhado, humilhado. A seu dinheiro, a sua riqueza não podia fazer nada por ele, mas ele queria ver Jesus, e ele sobe ali naquela árvore. Sabe o que eu acho lindo? Que não é Zaqueu que chama Jesus, não é Zaqueu que chama ele, mas é Jesus que vê Zaqueu. Quando Jesus tem um propósito na sua vida, quando Jesus tem um propósito para você, você não precisa chamá-lo, mas ele vai ao seu encontro. Eu vou contar a história de um jovem aqui que é muito interessante. E esse jovem, Jesus tinha um propósito na vida dele, Jesus tem um propósito na vida dele. Ele trabalhava atrás de um balcão e sempre chegava lá uma pessoa e falava do amor de Cristo. Toda vez que ele via um crente, ele se escondia debaixo do balcão para ele não encontrar com o Senhor. Mas Deus, quando ele tem um propósito, ele vai ao encontro de você. Passando-se alguns anos, ele se casa, e o que acontece? Passa dificuldades ali no meio do seu casamento, da sua vida, com sua filha, mas Deus dá para ele uma esposa crente, Deus dá para ele uma esposa cheia do Espírito Santo, que mesmo em meio à dificuldade, ela vai buscar ao Senhor, e todas as vezes que ele ia buscar ela na igreja, ele chegava somente na hora da oferta, porque a vida toda ele ouviu dizer que pastor é ladrão, a vida inteira ele ouviu dizer que pastor só gostava do dinheiro das pessoas, mas quando um dia ele tem a oportunidade de participar do culto, ele ouve Jesus dizer que o ama, ele ouve Jesus dizer que ele é especial, e este homem hoje, ele serve ao Senhor, é o meu marido, e esse homem hoje, ele serve a Deus, este homem hoje é cheio do Espírito Santo, porque quando Deus tem um propósito na sua vida, ele vai ao encontro de você. Aleluia! Aleluia! E Jesus nessa noite, ele quer ter um encontro contigo. Jesus nessa noite, ele quer ter um encontro com você. Jesus nessa noite, ele te convida para um encontro com ele. Um dia um pastor, um amigo chegou para ele e disse assim: olha, eu comprei uma passagem lá para Coreia, e a minha esposa está doente, e a minha esposa, ela não pode ir comigo, mas eu já comprei a passagem, você pode ir comigo? E esse pastor disse assim: eu vou, quem é que não quer uma passagem de graça com tudo pago? Chegando lá, ele pegou e disse assim que comprou, foi para uma conferência. Chegando lá na conferência, ele que o maior mover, o agir de Deus, estava aquela coisa maravilhosa, de repente se faz o apelo. Um cara europeu, que era da Suécia, passa por ele. E o Espírito Santo diz para aquele pastor: vai atrás dele. Aí ele fala assim: não vou não, que isso, no meio dessa multidão toda, eu tenho que ir. O Espírito Santo: vai atrás dele. Aí
Ele falou, não, eu não vou não. Aí o Espírito Santo falou assim, vai atrás dele e diz para ele que eu o amo. Ele falou, eu não sei nem falar português, quanto mais eu vou falar a língua dele. E aí, ele disse que falou, então tá bom, Espírito Santo, eu vou ao encontro deste jovem. Aí ele falou que foi em passos lentos. Foi em passos lentos. E ele disse assim, que de repente, ele falou assim, eu vou de passos lentos, quando eu chegar lá, esse rapaz já chegou, já foi, aceitou Jesus, eu não precisei falar nada. De repente o rapaz cai no chão. Quando o rapaz cai no chão, ele falou, agora não tem jeito, eu tenho que chegar nele. E quando ele chega naquele rapaz, ele falou em português. Olha, Jesus, cuida do coração dele. Jesus, acalma o coração desse rapaz. Jesus, mostra para esse rapaz o quanto o Senhor o ama. E aquele jovem se levantou e bateu no peito e disse assim, em português, Jesus me ama. E ele começou no estádio a correr no estádio. E aquele pastor não entendia, ele começou a correr, que o estádio inteiro olhou para aquele jovem, que o pastor falou assim, chame aquele jovem. O que aconteceu? E aquele jovem disse assim, pastor, e chamou um tradutor, e ele traduzia tudo para o pastor brasileiro ouvir. Pastor, há muitos anos atrás, na década de 80, os meus pais eram missionários. E eles foram para o Brasil servir ao Senhor. E até na década de 90, eles foram fiéis ao Senhor o tempo todo no Brasil. Só que os meus pais ficaram doentes. Mandaram eles novamente para a Suécia. Chegando aqui na Suécia, passou o segundo tempo, meu pai faleceu por causa da enfermidade. E eu me revoltei contra o Senhor. Eu me enfiei nas drogas, eu comecei a beber, já tentei suicídio 3 vezes, mas hoje de manhã, quando eu olhei no espelho, disse assim, Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente é o Pai que os meus pais diziam, hoje eu vou para uma igreja e o Senhor vai usar uma pessoa e me dizer o quanto o Senhor me ama, mas eu quero ouvir em português. É assim que Jesus faz. Jesus, quando ele vai ao encontro de Zaqueu, ele mostra para Zaqueu o quanto ele o ama, independente de quem ele é, independente do que ele faz. É assim que Jesus tem para você nessa noite. É extraordinário o amor de Jesus. É extraordinário o amor do Mestre. O amor do Mestre, nesta noite, ele olha para você e te diz, eu te amo. O amor de Deus, nessa noite, ele te abraça e te diz assim, filho, filha, pode deitar aqui, porque eu te amo. Zaqueu, ele entendeu. Interessante que quando Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa. Por que depressa? Por que depressa? Jesus poderia ter ficado ali sentado com Zaqueu e ministrar para toda aquela multidão. Sabe por que depressa? Porque a salvação é para hoje. A salvação é para agora. O amanhã não te pertence. O amanhã não me pertence. E Jesus estava dizendo para ele, Zaqueu, é para agora. Você não pode deixar para amanhã aquilo que você vai fazer hoje. Zaqueu, é para agora. Por quê? Porque eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu vim salvar aqueles que não tinham mais jeito. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer um encontro contigo nesta noite. Você que entrou aqui dizendo, Jesus, eu preciso muito do seu abraço. Jesus, dentro do meu coração tem um vazio tão grande. Dentro do meu coração tem um vazio tão grande que eu não consigo preencher com nada. Senhor, eu já fui em tantos lugares, e eu não consegui preencher este vazio.
Assim como Zaqueu, nessa noite, Ele te chama. Ele te chama. O Senhor, Ele conhece a sua vida. O Senhor, Ele conhece o seu pensar. O Senhor, Ele conhece. Como aquela mulher samaritana, ali, quando ela teve encontro com Jesus, Jesus descreveu toda a sua vida. E naquele mesmo instante, ela viu quem era o Mestre. E nesta noite eu quero que você também se entregue a Ele. Porque Ele está aqui. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui de uma maneira tão extraordinária. Oh, Jesus, eu sinto o Senhor aqui, Pai. Como eu falei aqui no começo da oração, não sou eu que convenço o povo, não é homem nenhum que convence, mas é o Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, convence o Teu povo nesta noite, Espírito Santo. Comece a falar com Ele. Talvez você está distante dos caminhos do Senhor, mas é noite de salvação. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, é depressa. Zaqueu, não é amanhã não, é depressa. É depressa, Zaqueu. É depressa, Zaqueu. É depressa. Porque é para hoje. É para hoje. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Isso é verdade, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Olha o que Ele tem sido pra você. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Isso é verdade. Antes mesmo de eu ser formada no ventre, o Senhor já pensava tudo ao meu respeito. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Você que está aqui nessa noite, você está à procura. Talvez você chegou aqui falando como Zaqueu, eu quero ver Jesus. Mas Jesus nessa noite, Ele te chama pelo nome. Você que quer ter esse encontro com o Senhor, eu queria que você levantasse as suas mãos aí no seu lugar. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante as suas mãos também. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, você que entendeu que Jesus te chama hoje, que Jesus te chama agora, que Jesus tem algo para você, é agora. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar que nós vamos orar por você nessa noite. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, saia do seu lugar, não fique com vergonha. Zaqueu rompeu todas as barreiras e ele foi ao encontro de Jesus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente que nós vamos orar por você. É para hoje, é para agora. Talvez você está dizendo assim: Jesus, eu já te aceitei na minha vida, mas por algum motivo eu saí do caminho e hoje eu estou em outros caminhos, mas nessa noite eu quero retornar novamente para a tua casa. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu queria que você também saísse do seu lugar e viesse até a frente. Não permita que o inimigo coloque barreiras no seu coração dizendo que você não pode,
as barreiras nesta noite e venha até o encontro do Senhor. O ministério de louvor vai continuar adorando e eu te espero aqui na frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Isso é verdade, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, Oh, Espírito Santo. pagou por mim. Oh, Espírito Santo. Tu tens sido tão, tão bom. Coloque sobre seus pés nesta noite. Oh, impressionante, infinito e ousado. Levante as suas mãos e adore a Ele. Você que está salvo em Cristo Jesus. Você que tem plena convicção da sua salvação. Você que já teve um encontro com o Senhor, adore. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Você pode glorificar o nome dEle e dizer: Jesus, obrigado por este amor. Obrigado, Jesus, porque antes mesmo de eu te amar, o Senhor me amou primeiro. Oh, Infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a pastora para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dela, amém? Estenda suas mãos aqui à frente e vamos orar. Para isso eu gostaria de convidar o Mateusão para orar pela pastora Luciana, pela tia, né? Amém? Estender nossas mãos aqui para a pastora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida da nossa pastora Luciana, Pai, que venha honrando, Pai, esta igreja, venha honrando, Pai, essa doutrina, Pai, de ir e pregar o Evangelho. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, dando saúde, dando recuperação, Pai, abençoando a sua família, seu casamento, seus filhos, Pai. Que o Senhor venha abençoar seus irmãos, a sua mãe, Pai, todos os seus sobrinhos. Que o Senhor venha estar com eles, Pai, venha abençoar o negócio da família. Que o Senhor venha estar com eles, Pai, dando, Pai, sabedoria, discernimento nas escolhas, Pai. Que o Senhor venha estar honrando eles, Pai, nas economias, Pai, nos pagamentos, Pai, e honrando eles por tudo que eles fazem. Eles estão aqui trabalhando, Pai, na Tua obra, Pai, dando o seu melhor. E que o Senhor venha honrar eles a cada dia mais. Muito obrigado, Deus te agradeço, Pai, pela vida da nossa pastora Luciana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? E tia, presente para a senhora. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Pode se sentar, igreja, por um instante. Eu quero deixar aqui um recado para vocês. Lá atrás, né, o grupo missionário de jovens e adolescentes fez uma deliciosa cantina, torta de frango com refrigerante, R$5. Então, ao sair, né, você possa contribuir lá, nos ajudar, amém? Esse recurso que entrar desta cantina é em prol da igreja, amém? Então que você possa abençoar lá esse trabalho nosso aí do Grupo Missionário de Jovens e Adolescentes. Quero agradecer aqui todos os jovens, adolescentes, a galerinha que cantou aqui na frente, né? O pessoal que nos ajudou aí durante a semana com a organização, a nossa irmã Fatinha que fez esse painel aí maravilhoso, né? Lá fora também, eu não sei se você percebeu, tem escrito assim, salvação foi por você. Quem percebeu? Quem viu? E o que tinha lá? Um espelho. Foi por você, meu irmão, foi por você, minha irmã, que Cristo se entregou na cruz em favor das nossas vidas, amém? Então,
foi por você. Então, muito obrigado a cada um de vocês visitantes que vieram, né, e que prestigiaram. Nós vamos receber agora o nosso pastor titular, né, pastor titular da nossa igreja, mas antes, nós conversamos de manhã e pediu para não fazer, mas pastor, não tem como passar, pastor, nós temos que honrar o Senhor, né? Pastor fez aniversário dia 14, ontem, né? Ontem, pastor está na flor da idade, 15 anos, né, pastor? Isso, 15 anos. Então, eu vou chamar ele aqui à frente, nós vamos orar por ele, amém? Gostaria que vocês colocassem de pé aí no seu lugar, estendesse as mãos aqui, mas eu vou pedir uma pessoa muito especial, faz parte da nossa história aqui, da história da igreja, amém? Irmã Veni, para orar pelo nosso pastor, amém? Essa adolescente aí, ó, amém? Então estenda suas mãos aqui, gostaria de pedir aí, né, irmã Veni vai trazer uma oração aqui. Se quiser falar alguma coisa assim rapidinho também pode, tá? Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, amém? Meu Deus, é um privilégio, né, muito grande. E eu faço parte, né, dessa igreja há muitos anos. E para mim é uma bênção, né? O pastor Marcos na minha vida e sua família, né? Em Deus em primeiro lugar. E essa família linda, maravilhosa, pastor, não tem nem palavras para dizer que o Senhor é muito especial, né, para Deus, na minha vida, na minha família e para a nossa igreja. Esse aqui, irmão, é um homem mesmo de Deus que arregaça as mangas e trabalha na obra do Senhor, né? Por isso, nesse momento, eu gostaria de que vocês, né, estendessem as mãos em direção a Ele. Ontem ele ficou mais novo, né? Mais experiente na presença de Deus. Amado Deus, eterno Pai, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus santo. Pai, que eu diminua, que o Senhor Deus venha crescer na minha vida, Pai. Eu, Pai, juntamente com a Tua igreja, Senhor, nós agora abençoamos a vida do nosso pastor Marcos, ó Pai, de uma maneira sobrenatural. Renova as forças, ó Pai, dê saúde, a paz, a alegria, Pai, tudo aquilo que ele precisa, que ele deseja de Ti, Pai. Ele, ó Pai querido, está com o coração aberto a receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor Deus tem para ele. Abençoe a vida dele, Pai. Onde ele for, onde ele passar, que ele seja bênção, que ele seja, ó Pai querido, ganhadores de alma. Abençoe também sua família, o seu lar, seu ministério, Pai. Continue usando ele, ó Pai, como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Abençoe ele hoje e todo sempre, Pai. Que sua vida seja repleta de alegria, de muita paz, de saúde, ó Pai, na Tua presença. Espírito Santo, renova ele a cada dia, Pai. Enche ele, Pai, da Tua glória, do Teu amor, Senhor, hoje e para todo sempre, ó Pai. Que esses anos de vida se repitam, Pai, na Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Você pastor, Deus te abençoe, viu? Não, nós vamos deixar o senhor terminar. Graças a Deus. Queridos irmãos, podemos assentar. Eu quero agradecer, irmã Veni, pela oração. Deus te abençoe. A senhora mora no meu coração, a senhora sabe disso. Quero agradecer a todos os irmãos pelo carinho, aos jovens pela lembrança, aos jovens e adolescentes, né, pela lembrança. E por todas as mensagens ontem recebidas, né, lá na via da rede social, no Instagram, né, enfim. Você que tirou um tempinho para felicitar a minha vida pelo aniversário. Nós estamos com 5.1. Amém, meu irmão? 5.1. E bem vividos, sem arrependimento algum das decisões que tomei, ao lado de Cristo. E eu louvo a Deus, né? Hoje pela manhã eu estava dizendo que estava ontem, né?
eu ando muito reflexivo, né? Aí fico pensando demais. Aí eu estava andando com o carro assim, 10 por hora, assim, pensando na vida. E agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus. Qual foi a primeira palavra que você falou hoje, quando você abriu os olhos? Qual foi o primeiro pensamento que passou na sua mente, quando você acordou hoje? Irmão, que todos os dias, a primeira palavra a sair da sua boca seja: Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia está sobre a minha vida. Obrigado porque Jesus morreu na cruz e hoje eu sou salvo, cidadão do céu. Amém, meus irmãos? Seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor. Então eu estava dirigindo e pensando assim: Deus, eu te agradeço, né? Te agradeço por tudo. E lembrando do meu velho e saudoso pai, né? Meu pai, ele faleceu com 50 anos. E eu estava dirigindo e lembrando dele. Falei: puxa, meu pai podia estar aqui, né? Só não está. Puxa vida, como que eu preciso do meu pai aqui? E eu estava falando, eu falei: Deus, eu passei meu pai. Eu fiz 51 anos e eu quero agradecer ao Senhor, né? Então eu quero agradecer a Deus. Eu estava andando no bairro, lá onde eu moro, e eu vendo meus amigos, alguns deles, na esquina, desmaiados de tanto beber, com os pés rachados, com as pernas inchadas, a boca rachada, rosto inchado, de tanto beber álcool, destruídos. Amigos, assim, brincamos muito, aprontamos, mas quando chegou a juventude, eu me entreguei a Cristo e eles não quiseram. E alguns deles estão lá, e eu estava olhando e eu agradecendo a Deus, pedindo a Deus misericórdia pela vida deles, mas agradecendo, né? Por Deus ter me guiado para a presença dele, né? Então eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, pela misericórdia dele, pela família que ele me deu, pela graça de ser pastor, que é o maior orgulho que eu tenho, de ser pastor. Não sou o melhor pastor, pelo contrário. Eu fico olhando alguns companheiros e eu falo assim: rapaz, eu sou um bola murcha, que aquele cara ali é o fera, aquele ali é o pastor. E eu não me sinto tal, mas corro atrás. Sabe quando você vai jogar bola? Você vê aquela turma jogando bola, tem aquele que nasceu com o dom, sim ou não? Tem alguém que nasceu com esse dom aí? Amém? Tem algum Messi aqui? O irmão levantou lá, nasceu com o dom de jogar bola, né? Mas tem aquele que não é bom não, mas ele é o quê? Ele é esforçado. Sim ou não? Você já viu aquele que é esforçado? É ruim, é um perna de pau. Ninguém quer aquele no time, mas ele é o carregador de piano, ele é esforçado. E eu, como pastor, não sou o Messi, mas eu sou o esforçado. E eu agradeço a Deus por tudo isso, né? Agradeço a Deus por Ele estar permitindo eu estar aqui 2 décadas já com os irmãos, né? Já sou o pastor que mais fiquei com os irmãos. Não sei até quando vou permanecer aqui, né? Mas também eu passei o dia agradecendo. Vim aqui 6 da manhã, no meu aniversário, para abrir a igreja, estar com os irmãos na oração. E agradecendo a Deus. Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Então, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Seja grato a Deus, não murmure, não reclame. Minha saudosa mãe, ela era crente em Jesus, mulher de oração, de busca. É aquelas irmãs do coque, né? Minha mãe, ela tinha um problema numa das pernas. E por causa deste problema grave, ela era auxiliar de serviço na prefeitura, ela teve que se aposentar. E ela andava com a perna dela, as pessoas pensavam que ela tinha elefantíase, porque a perna dela inchava muito. Minha mãe, a vida toda, dormiu com as pernas assim para o alto. Tinha lá um suporte que ela colocava todo dia debaixo do colchão e as pernas ficavam para o alto. Quando ela acordava, a perna estava normal. Quando dava meio-dia, a perna estava desse tamanho. Era uma perna muito pesada. Então, minha mãe, ela ficava reclamando, né?
Mas um dia ela disse que ela estava andando pelo centro da cidade reclamando. Era um dia muito cedinho, pouca gente no centro da cidade, e ela andando. Mas antes dela chegar numa esquina, ela ouviu alguém cantando um louvor muito bonito. E ela foi aproximando da esquina, e ela chegou na esquina, ela olhou na esquina, assim, na rua que vira, um ponto de ônibus, uma pessoa escorada no poste do ônibus, esperando e louvando a Deus. Mas essa pessoa tinha uma perna só. E ela olhou para aquela pessoa e ela parou de reclamar. Então, nunca reclame, irmão. Não murmure. Glorifique a Deus. Nós somos falhos. Às vezes reclama mesmo. Né? Reclama. Quem anda comigo, de vez em quando, o pastor reclamando, fica reclamando só. O Mateus, ele é escolado nisso, sabe que eu reclamo mesmo com ele. Mas vamos procurar glorificar a Deus, agradecer ao Senhor. Então eu agradeço a Deus por todo o carinho dos irmãos, pelo respeito e pela consideração dos irmãos. Amém? Estou orando para mim não ficar um velho chato. Amém? E eu estou falando sério, eu oro. Deus, eu não posso ficar um velho chato. Porque velho chato ninguém aguenta. Amém, meu irmão? Sim ou não? Então, a gente pode ficar velho, mas não chato. Então, eu peço a Deus essa graça aí, em nome de Jesus. Irmãos, vamos aplaudir a Jesus? Já falou de tudo isso aqui? Ah, tá. E, irmãos, eu queria pedir o diaconato bem rapidinho. Quem está com a bandeirinha aí, levanta a mão. Irmão, bandeirinha bonitinha, mas nós vamos recolhê-la, tá bom? No último domingo do mês quadrangular, você vai poder levar ela para casa. Tá bom? Quem entendeu? Então, ok. Só para a gente poder fazer este momento nos outros cultos, ok? Irmãos, eu quero agradecer aqui, estou vendo esses irmãos do louvor, né? Glória a Deus, uma nova geração está nascendo aí no louvor, né? Amém, meu irmão? Uma nova geração está se levantando. Que Deus abençoe, que Deus possa usar vocês de maneira gloriosa, né? A obra de Deus carece, a área de louvor precisa, não que aqueles irmãos que estão trabalhando com louvor não estão bons e tem que trocar, nada disso. Mas uma geração vai abrindo lugar para outra geração, amém? Então, louvado seja Deus por esses irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê graça nisso. Irmãos, quero lembrar os irmãos, nós estamos nos 40 dias de milagres. Irmãos, é um tempo de 40 dias em que nós estamos dedicando à oração e ao jejum. E nós estamos caminhando em fé toda quarta-feira. Nós estamos tendo os 40 dias de jejum, os 40 dias de milagre com as águas que saram. Começou nesta quarta-feira e nós agora vamos ter a segunda semana. Amém, meu irmão? Quem está nessa fé aí, diga amém. Irmãos, nós estamos realizando o jejum específico. Toda semana nós estamos nos abstendo de um alimento ou de um hábito. Amém? Nós estamos debaixo de um voto que fizemos e vamos entregá-lo na quarta-feira. E na própria quarta-feira, no culto dos 40 dias de milagre, nós vamos estar renovando este voto de jejum e de oração. Amém, meu irmão? Essa primeira semana é o milagre do jejum e da oração. Se você quer ver milagre, é hora de orar. Não há milagres sem clamor. Nós precisamos clamar. E a Bíblia diz, o Senhor diz, estando eles ainda clamando, eu direi, eis-me aqui. O Senhor nosso Deus tem disposição de nos abençoar. E eu quero que você entenda este momento como um tempo para você consagrar a sua vida, para você estar jejuando, para você estar orando, para você estar buscando, exercitando a sua fé e buscando em Deus uma vitória, um milagre. E eu te convido a estar conosco na quarta-feira. Nós estamos caminhando em fé na quarta-feira, seja às 9 da manhã ou às 8 da noite. Vem estar conosco, certamente será uma grande bênção.
está sendo uma grande bênção. Irmãos, nós vamos ter um próximo batismo nas águas no dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro, nós vamos terminar os 40 dias de milagre com o batismo nas águas. Diga glória a Deus. O maior milagre que alguém pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Então, meu irmão, Deus pode te abençoar em todas as áreas. Porém, o maior benefício do Calvário, foi o que a pastora pregou hoje, é a salvação em Cristo Jesus. Estávamos perdidos, como diz lá em segundo capítulo de Efésios, diz, estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas, mas Cristo nos vivificou. Amém? Nós estávamos perdidos, sem Cristo, mas a Bíblia diz que o Salvador perfeito, que é Jesus, ele foi enviado e nós fomos salvos por Cristo Jesus. Quem é salvo, diga amém. Quem já recebeu Jesus como seu Salvador, diga aleluia. Eu quero lembrar você que você tem a oportunidade de passar pelas águas. Irmão, não fique brincando não fique protelando não. Olha, tem que dar o nosso testemunho público de fé. Então passe pelas águas. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Aquele que é sepultado com Cristo na semelhança do batismo, com ele também vai ressurgir naquele dia, diz a palavra. Então, nós precisamos passar pelas águas. Então, se você ainda não passou pelas águas, você pode nos procurar, porque dia 19 nós vamos ter o batismo, um grande batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Quero também lembrar, irmãos, que o dia 18 de outubro, nós estamos preparando um grande trabalho. O pastor Mário, que é o nosso presidente nacional, vai estar fazendo um grande culto na rede social, uma grande live, com toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E nós vamos aproveitar este momento para evangelizar o nosso bairro. Para evangelizar. Eu pregava no culto pela manhã dizendo que Jesus nos salvou com um propósito. Jesus não salva crente para ele ficar sentado na igreja assistindo, engordando de conhecimento, e teologia isso, teologia daquilo, e nós vamos engordando de teologia, de conhecimento, e irmãos, e nós somos infrutíferos, não damos fruto. Deus nos salvou com um propósito. Nós somos nação santa, sacerdócio real, amém? Povo eleito, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos salvos para anunciar, fomos salvos com um propósito. Então o crente, quem é de Jesus, ele precisa ter alegria de falar ao perdido a respeito do seu Salvador. Ele precisa ter alegria de falar para alguém a respeito da sua experiência com Cristo. Eu, irmão, digo a você que nós precisamos sair pelas portas e falar do amor de Jesus. A pastora Paula pregou hoje pela manhã. Olha, qual foi a última vez que você trouxe um convidado na casa de Deus? Qual foi a última vez que você orou e se consagrou e pediu graça ao Senhor para você ser um instrumento de trazer alguém para ouvir a palavra? Irmão, isso não está fora de moda. Isso não está em desuso. Isso é uma estratégia bíblica. Aquele André, ele passou o dia inteiro lá no Evangelho, passou o dia inteiro na casa de Jesus, conhecendo Jesus. Ele entendeu que Cristo era o Messias, o Salvador, o Redentor de Israel. E o que a Bíblia diz? Ele imediatamente, quando saiu daquele lugar, ele foi lá atrás do irmão dele. Vem comigo, porque eu conheci o Messias e eu quero levar você lá. Nós somos salvos com um propósito. E em outubro, agora, nós vamos estar evangelizando. E evangelismo não é para aquela turminha da igreja que, é a equipe de evangelismo. Esse se vira lá com o evangelismo. Não, evangelismo para todo crente, todo salvo. Ele precisa ter esse alvo. Eu vou falar do amor de Deus. O politicamente correto está acabando com o evangelho. Sabe por quê? Não é politicamente correto eu ficar falando porque ele tem a religião dele. Eu tenho que respeitar a religião dele. Irmão, então Jesus
não é politicamente correto, porque ele disse para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. A nossa função é só anunciar, irmão. A nossa função é ir lá e falar do amor de Deus, é ser ponte. O resto é o Espírito de Deus que faz. E vou dizer, irmão, o mais difícil é Deus que faz, não é nós. Então nós vamos ter esse trabalho em outubro. No dia 18 é dia do médico. É o dia do médico. E o médico dos médicos vai operar no dia do médico. Nós vamos ter uma grande live com oração de cura divina. Vai ser algo muito forte. Eu quero convidar você a estar atento, porque nós vamos ter uma estratégia. E cada membro da nossa igreja, nós vamos desafiar a nós irmos em 10 casas. Quantas casas? 10 casas. Ah, pastor, avisa o dia que eu não vou vir no culto, não. Irmão, corre não, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer, vamos pregar o evangelho. Eu sou filho de crente e eu também já fiquei morrendo de vergonha de muita coisa. Né? Para distribuir um folheto era uma luta. Até que eu entendi que eu não posso me envergonhar do evangelho. Eu tenho que amar Jesus. Eu tenho que assumir o evangelho. Ou senão eu não sou crente. Ou senão eu posso até ter cheiro de crente, mas não, de fato não sou. Então, eu preciso anunciar. Amém, meu irmão? Amém? Então, fique atento, vai ser bênção pura, sem mistura. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer mais uma vez ao Renato com a sua equipe, ao Mateus com a sua equipe. Que Deus abençoe vocês. Amém? Erga a sua mão aos céus. Pai celestial, Deus maravilhoso, Deus santo. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, por este culto. E, ó Deus, na próxima semana teremos, ó Deus, a segunda doutrina, Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Abençoa o grupo missionário de mulheres que vai estar liderando os cultos no próximo domingo. Que, ó Deus, seja um culto abençoado, poderoso, para a glória do teu nome. Pai querido, leva-nos em paz, que ao longo dessa semana nós possamos permanecer firmes no teu caminho. Deus, coloca pessoas diante de nós e nos leve a falar do teu amor, a testemunhar da alegria que é para nós sermos salvos em Cristo. Leva-nos, ó Deus, a nos comprometer com o evangelho. Senhor, nos ajuda a sair, ó Deus, da mornidão. Nos ajuda a sair, Senhor, do conformismo, Pai. Que nós sejamos fervorosos no pregar, no trabalhar, no agir, no buscar, no consagrar. Faz isto em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.